Boa noite, irmãos. Graças ao Senhor, mais uma vez retornamos à sua casa, juntos para mais uma vez cultuar o seu santo nome, agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e nos dar a graça de servirmos a Ele, aprender mais de Sua palavra e também pedir para que Ele possa nos ajudar a pôr em prática em nossas vidas diárias tudo que nós ouvimos e aprendemos dele. Vamos orar pedindo a direção do Senhor para a direção desse culto, para tudo que será feito aqui para a honra e glória do seu nome. Convido os irmãos, fechem os seus olhos. Eu mesmo farei a oração inicial. Oremos. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela grande misericórdia, pelo Teu grande amor por nós, Senhor. Desde a eternidade passada, Senhor, o Senhor já tinha providenciado, Pai, a salvação para todos nós. O Teu Filho já tinha sido morto, Senhor. Mas tudo isso o Senhor fez por amor de nós, Pai, para que nós hoje, Senhor, tivéssemos a escolha de Te servir, Senhor. E obrigado pelo Senhor ter alcançado, Senhor, a todos nós, Senhor, pela Tua grande bondade e misericórdia. E nós Te suplicamos que em toda a nossa vida, Pai, seja um culto ao Senhor, em todos os nossos afazeres, em tudo que formos fazer, Senhor, que seja para glorificar o Teu nome, Pai. Esteja nesse culto, Senhor, recebe tudo que for cantado, tudo que for lido, Senhor, tudo que será ministrado essa noite, Senhor, pelo irmão Jarlison, que o Senhor possa estar usando o Teu servo como instrumento para levar, Senhor, abrir nossos corações e guardar tudo que isso for ensinado, Pai, para proveito de nossas vidas espirituais, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. E em nome de Jesus Cristo que nós Te rogamos, Senhor. Amém. Vamos iniciar cantando 126, cantor cristão, Louvai. Oh
em pé, cantaremos mais um hino do cantor cristão, 60, Coroai. Ainda de pé faremos a leitura do livro de Isaías, capítulo 40, versos 21 a 30, faremos a leitura desses 10 versículos. Isaías capítulo 40, de 21 a 31. Farei a leitura dos versículos ímpares e a igreja em uma só voz poderá fazer a leitura dos seguintes versículos. Isaías capítulo 40, verso 21, assim diz a Escritura: porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina, nos desenrola como tenda para neles habitar. Irmãos, a leitura dos versículos pares é a igreja em uma só voz. Ok.
O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem enraizado na terra o seu tronco, já se secam, quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como a bragana. A quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual, diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Peço que o irmão Raniel Cartacho faça uma oração e agradecimento da palavra aqui. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que você nos deu. Te agradeço também pela leitura da palavra que foi lida, Senhor. Possamos estar guardando esses seus ensinamentos, Senhor, nos nossos corações. Seja com a mensagem que ouviremos logo após, esteja preparando o pregador, preparando nossos corações também para recebermos, Senhor. Nos guarda no restante desse culto, Senhor, nos livre de todo mal. Nos abençoa. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar? Nesse momento, convido um grupo de irmãos que fará uma apresentação musical.
Seguiremos cantando ao Senhor. 95 do HL, dá teu melhor para o Mestre. posicionem de pé. E antes de fazermos o recolhimento da oferta, vou convidar o irmão Estevão Pereira para a oração, e os irmãos da música tocarão uma estrofe do hino 351 do Voz de Melodia, Asas qual águias, enquanto os irmãos trazem as suas ofertas. Vamos orar então com o irmão Estevão. Nesse momento onde nós podemos participar das nossas ofertas, e também é uma dádiva ao Senhor, e reconhecemos que o Senhor tem providenciado tudo para nós,
Amém. Amém. Nesse momento, passaremos a mensagem dessa noite, e quem trará a mensagem dessa noite é o seminarista Jarlison Ezequiel.
no capítulo número 2, Primeiro João, vamos ficar em pé, irmão? Capítulo 2. A partir do versículo de número 12. Diz assim: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela grande salvação. Obrigado, Deus, porque hoje somos filhos dele. Tão amavelmente o Senhor nos trata como filhinhos, como adotados por Ti, ó Deus. Obrigado por seu grande amor derramado em nossos corações. Obrigado, Deus, por Sua palavra que nos confronta, que nos consola, que nos encoraja. Obrigado, Deus, porque o Teu Espírito, ó Deus, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Obrigado, Senhor, porque para onde nós olharmos, nós sabemos que o Senhor está a todo momento cuidando das nossas vidas e certamente irá providenciar e guardar, irá trazer, ó Deus, as nossas mãos para vivermos para a honra e Tua glória. Obrigado pelo Senhor Jesus Cristo que pagou o preço pelos nossos pecados. Nos ajuda nessa mensagem, que venhamos a praticar, ó Deus, e venhamos a colocar, afirmar as Tuas verdades em nossos corações. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Estava refletindo os hinos que estávamos cantando, e muitos hinos são extremamente consoladores, como Tu és a rocha, não é? E realmente nessa noite, apesar da temática ser um pouco voltada para os jovens, mas João ele coloca as três classes: pais, filhos, jovens. Filhinhos é a maneira geral para que João ele fala para os filhos de Deus na sua época, e hoje nós também entendemos que somos filhinhos, somos filhos de Deus. Essa palavra ela aparece no capítulo 2, versículo de número 1, e basicamente significa adotados, ou seja, ninguém fez nada para entrar na família de Deus, foi o próprio Deus que foi lá e nos adotou. E nesse trecho de 12 a 14, nós vamos meditar um pouco sobre alguns fatos encorajadores, alguns fatos que nos consolam e nos encorajam. Esses fatos nós vamos ver em 6 verdades. Quando nós acompanhamos a palavra de Deus, nós encontramos sempre o homem errando e Deus rapidamente providenciando um remédio, providenciando um amparo, não dizer providenciando um amparo eterno, como aconteceu em Gênesis 3, e a partir do versículo de número 15, que nós encontramos lá o primeiro evangelho, a semente do evangelho, já dita logo no momento que o homem caiu. Deus já havia providenciado. Quando nós chegamos no livro de Apocalipse, nós descobrimos que na verdade foi antes disso, o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. E na história bíblica, na história dos profetas, na história dos patriarcas, na história dos servos de Deus que são exaltados nas Escrituras, não muito por sua fé, alguns deles sim por sua fé, mas claro, você vê sempre os servos de Deus enfrentando dificuldades e Deus sempre dizendo:
eu sou suficiente. Isso aconteceu com Josué, no capítulo de número 1, onde, muito provavelmente, ele estava sentindo a dor do luto do líder de Israel, que era Moisés. E Deus vai lá e fala para ele: eu serei contigo. Não te mandei eu vou fazer esse povo herdar, eu vou fazer esse povo passar o Jordão, mas eu quero que você seja forte. Então Deus, a todo momento, está ali confortando e encorajando seus servos a perseverarem na caminhada cristã. Também nós podemos encontrar já no Novo Testamento o Senhor Jesus Cristo em João capítulo 14, 15, 16, não somente anunciando as suas últimas palavras ao que se refere ao ministério terreno dele, mas quando ele diz que vai morrer, em João capítulo de número 13, o João diz e relata que ele sabia que havia chegado a hora de passar para o Pai. E havendo chegado a hora, ele os amou e os amou até o fim. E a partir dali nós encontramos outros relatos nos outros evangelistas, como Lucas, como João, dizendo que Jesus, principalmente João, dizendo que ele disse as famosas palavras no versículo 1 do capítulo 14 de João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Com Josué, Deus se mostrou onipotente. Deus disse que seria com ele, seria a todo momento e constantemente ao lado dele. Com os discípulos, Jesus disse, confortando-os, Jesus disse a respeito da eternidade, do céu. E também ele os consolou dizendo que ele iria, mas ele iria mandar o Consolador, que é o Espírito Santo. Mas todos nós, mesmo que estejamos já desse lado da história, desse lado da dispensação, também temos que entender que Deus ainda continua nos confrontando, continua nos confortando e nos encorajando. Quando nós chegamos na epístola que vamos tratar hoje, nós encontramos João começando a falar sobre a testemunha ocular. Ele é um dos que é mais conhecido por esse motivo. Ele é aquele que viu, ele é aquele que ouviu, ele é aquele que tocou. Mas não somente João, ele utiliza a palavra no plural. Ouvimos, vimos, contemplamos e as nossas mãos tocaram. Ou seja, é verdade, Jesus venceu, Jesus ressuscitou, ele foi manifestado. Nós testificamos e nós anunciamos essa vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada em nós. E nós temos comunhão com Ele. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Versículo de número 4 do capítulo 1, ele diz: estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, ou seja, alegria. Mas a partir do versículo de número 5, João começa a falar não somente de teologia, deixa de falar um pouco de teologia densa, mas vai começar a falar da parte prática aqui da nossa vida, onde nós encontramos a questão de luz e trevas, onde nós encontramos a respeito de mentiras que nós contamos dizendo que estamos na luz, mas na verdade estamos andando em trevas. A Bíblia diz que isso é mentira, quando nós dizemos e na verdade não fazemos o que nós dizemos. E ele traz o remédio para essa mentira hipócrita que está no coração de todo servo do Senhor. Infelizmente, ele diz: se confessarmos. Essas palavras não são dirigidas para ímpios, essas palavras são dirigidas para crentes. Percebam que João ele se coloca nessa confissão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. No capítulo 2, parece que João coloca os discípulos dentro de uma banheira de água fria, depois de um dia quente, e ele diz: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, não viver na prática do pecado. E se alguém pecar, a palavra mais correta para essa parte, que se alguém pecar, na verdade tem a ideia de quando alguém pecar. Quando isso acontecer, nós temos um advogado
para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Depois, João começa a discorrer um pouco sobre como viver entre irmãos, como o verdadeiro amor de irmãos, ou seja, de adotados pelo Senhor, deve ser. Não pode ser com mentiras. Nós temos um mandamento que é repetido no decorrer de toda a Bíblia: amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. Mas depois de haver dado algumas chicotadas, e alguns consideram também esse início da epístola de 1 João como uma epístola do tapa na cara, assim como o de Tiago, porque realmente são mensagens fortes para o servo de Deus, mas lembre-se que as mensagens fortes para o servo de Deus é para que ele saia do caminho errado e coloque-se no caminho certo. E ele começa dizendo, no versículo 12, filhinhos, versículo 13, pais, depois jovens, depois ele volta aos pais e depois ele fala aos jovens. No decorrer da mensagem, mais para frente, nós vamos ter um pouco do que realmente significa essas palavras, exatamente conforme a linguagem original. Mas todos nós precisamos de verdades encorajadoras, verdades confrontadoras, verdades consoladoras. E nesses versos vamos ver 6 fatos que João nos apresenta a respeito dessas verdades que nos confortam e de verdades que nos encorajam. Há no mundo automobilístico uma etapa das corridas que se chama pit stop. Pit stop é onde o carro de Fórmula 1 ou o carro da NASCAR ou um outro carro do mundo automobilístico, ele passa o tempo inteiro correndo, mas chega um momento que o carro vai precisar de mais o quê? Mais combustível, mais reparo. Começou a chuva, troca pneu. Muitos corredores, eles infelizmente perderam muitas corridas porque achavam que ia dar para terminar a corrida somente com um pouco de gasolina no tanque. Mas faltando menos de 10 segundos, a gasolina acabou acabando desses carros. E nesse sentido de encorajamento, nós encontramos nas Escrituras, vezes por vezes, como eu mencionei no início, Deus, Ele fazendo com que os seus servos parem um pouco no pit stop, abasteçam a sua vida com profundidade bíblica, profundidade teológica, mas não, como não dizer, profundidade onde nós nos achegamos, lemos a Bíblia e paramos, meditamos em verdades que muitas das vezes não observamos. Por exemplo, no livro de 1 Coríntios, é muito comum o apóstolo Paulo ele se usar do contexto das palavras como correr a corrida, caminhada cristã. Também para Timóteo ele fala sobre combater o bom combate. E ainda no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele encoraja a permanecer firme. Palavras que são utilizadas de contextos de esportes e palavras que são utilizadas de contextos militares. Combater. O autor aos Hebreus, ele diz em Hebreus 12:3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Percebam que Deus também tem uma ala de pit stop. No mundo automobilístico dura mais ou menos 10 a 12 segundos, é muito rápido, tem que ser mais rápido. Mas nós, muitas das vezes, precisamos passar muito tempo estudando a Bíblia. Por que não a vida inteira, até nós chegarmos ao pleno conhecimento que será no céu? 6 fatos encorajadores. O primeiro fato é:
um dos mais importantes. Nossa ficha de pecado foi perdoada. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Filhinhos significa nascidos ou adotados. A referência não é necessariamente para um crente que acabou de nascer, ou seja, que acabou de se converter, mas de crentes de todas as idades, de crentes de todas as faixas etárias. Com bastante frequência, somos chamados de filhos de Deus na Bíblia. Na verdade, o apóstolo João emprega a mesma palavra em seu evangelho ao escrever João 1,12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É por isso que essas palavras não são para descrentes. Essas palavras são palavras consoladoras, confrontadoras para todos os filhos de Deus. A primeira palavra de 1 João 12 refere-se a todos os crentes. E ele falará novamente depois. Mas o que João quer é que cada crente seja imediatamente lembrado de algo incrível e de algo maravilhoso que nos encoraja. Todos os nossos pecados foram perdoados na expiação de Jesus Cristo e no qual nós colocamos a nossa confiança. Filhinhos, eu escrevo porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Os filhos de Deus, somos filhos de Deus não porque merecemos, mas por causa de Deus que nos resgatou, que nos comprou, por causa de Deus que tem todo o mérito, por causa de Jesus, que é o nosso Salvador. Não importa a nossa idade na fé, uma das coisas mais encorajadoras uma das coisas mais desencorajadoras que o inimigo da nossa alma tentará fazer é tentar fazer com que nos esqueçamos dessa verdade. Porque toda vez que um crente ele está andando errado, ele vai ficar na escuridão, como João diz, do seu pecado. Ele não traz para a luz. Mas João, ele é o servo, o discípulo, o apóstolo amoroso. E ele sempre traz essa temática. Deus pune, é verdade. Você tem que confessar. Mas Deus é gracioso. Deus perdoa os nossos pecados. Ele não está dizendo simplesmente melhore a sua autoestima. Não são palavras meramente humanas para que você se sinta consolado. Não. João está falando da maior verdade, de um dos maiores propósitos de Jesus Cristo ter se manifestado, Jesus Cristo ter vindo a esse mundo, como diz o apóstolo Paulo. Esta é uma palavra fiel e verdadeira e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Saulo, cegado em Damasco, mas outrora redimido, depois comissionado a levar o Evangelho ao seu mundo, para que com esse Evangelho, como diz Atos 26 e 18, lhes abrisse os olhos e para que eles se convertam das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecados e herança entre os que estão sendo santificados pela fé em mim, ou seja, pela fé em Deus. Isso é tão interessante que no seminário fez uma pesquisa de 1997 até 2007 com muçulmanos que se converteram ao cristianismo. Irmãos, eu não sei como explicar, mas tem muitos muçulmanos que estão convertendo e eles dizem que viram o rosto de Jesus na água. São relatos de lá. Algumas conversões que a gente não sabe explicar. Mas na crença pagã, sempre você tem que estar em busca de algo que pague o seu pecado. Ou então você tem que se banhar lá no Rio Grande para poder ser purificado todo ano com aquela multidão. E a pergunta feita aos muçulmanos foi a seguinte: o que o cristianismo o levou a arriscar sua vida
e relacionamentos para colocar sua fé em Jesus Cristo. Uma das respostas mais comuns foi o simples fato de que não podiam ter certeza do perdão dos seus pecados, enquanto os crentes tinham convicção absoluta de que haviam sido perdoados. Para os muçulmanos, existe uma falsa esperança, de que, dependendo da maneira que ele se sacrificar a Allah, ele vai ter, perceba, irmão, ele vai ter tantas mulheres lá no paraíso. Isso não tem outra explicação a não ser uma religião extremamente satânica. Mas esse é o primeiro fato, um fato que nos consola e um fato que nos encoraja. Nossa ficha de pecado foi perdoada. O segundo fato é: nossa segurança eterna é garantida pela assinatura de Deus. Vamos continuar no versículo de número 12. Os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Seu nome é purificador, seu nome é reverenciado e o seu nome é resgatador, o Goel. Porque abaixo do céu não existe outro nome pelo qual os homens devam ser salvos. Não existe outro nome que os homens serão salvos, como diz Atos 4:12. Nosso relacionamento eterno com Deus, através de Cristo, é confirmado pela credibilidade de nossa própria assinatura. Esse relacionamento esse relacionamento não é confirmado por causa do nosso próprio mérito, mas ele é confirmado por causa de Jesus Cristo. É Ele quem nos dá credibilidade. Nosso perdão e segurança não são permanentes, porque Deus conta com a nossa fidelidade em cumprir a palavra. Nosso perdão e fidelidade são permanentes, porque Deus cumpre a sua palavra. Tudo isso é verdade por causa do seu nome. E com isso, João conclui dizendo: nossa ficha de pecado está paga. A segurança de cada crente é garantida pela assinatura de Deus. Não somente por causa dos sofrimentos que são advindo por situações externas e que vêm por causa das nossas rebeldias, mas Deus nos consola dizendo: a ficha de pecado foi perdoada. Interessante que alguns creem o perdão de Deus como sendo apenas baseado nos seus méritos, como nós temos muitas igrejas, infelizmente, pregando isso, que se você errar naquele ponto, riscou o seu nome do livro da vida. O perdão foi para sempre, acabou. Se você é filho de Deus, está perdoado. Mas também esse perdão, esse selo, desculpe, irmãos, está sobre, por causa que Deus, Ele garante através da sua palavra, Ele garante por causa do seu nome. Mas em terceiro lugar, o terceiro fato confortador é que nossa satisfação se encontra agora no relacionamento. E isso é extremamente importante, porque surge uma pergunta, na verdade: como está seu relacionamento com Jesus em relação aos seus desencorajamentos? Como está o seu relacionamento com Jesus em relação a ser encorajado mesmo pelo Senhor? No seminário essa semana, o pastor Sidney disse algo que é uma verdade. Ele disse que, olha, não adianta. Todo jovem ele falou jovem, né? Mas todo crente que está tendo problemas ainda com depressão, ainda com dificuldade de entender o plano de Deus, é porque o seu relacionamento não está firme. Ele não está solidificando o seu relacionamento com Deus. Mas, nosso terceiro fato consolador e encorajador
é que a nossa satisfação como filhos de Deus, ela se encontra num relacionamento. Até então, João tem dito: olha, não faça isso. Ele sabe que podemos ficar com a impressão de que satisfação na vida cristã vem ao seguirmos determinadas regras. No versículo de número 12, filhinhos, o termo grego paidia, que se refere a uma criança mais nova que ainda está sob autoridade e cuidado de seus pais ou cuidado de algum guardião. Esse é o crente leigo acerca da verdade bíblica do Evangelho. Ou um crente que é novo, que ainda não tem maturidade, não tem ainda experiência de vida com o Senhor. Independente da situação, ele é como um cordeirinho que carece de cuidado e que carece da proteção na sua vida. Ele se sentirá sozinho, fora de lugar, já que deixou tudo para trás a fim de entrar na igreja. Mas é como se João adicionasse: veja bem, estou escrevendo aos novos na fé porque vocês conhecem ao Pai. Em outras palavras, existe alguém que os ama profundamente e vocês conhecem de ter um Pai celestial e perfeito. E a verdade é que essa pode ser a única coisa que um crente novo sabe. Agora, sou filho de Deus. Ele talvez não conhece o livro de Malaquias, não sabe onde fica, né? Procura Malaquias, demora para achar. Não conhece todos os livros da Bíblia. Talvez não saiba o que significa onipotência, onisciência, onipresença, imanência, transcendência. Não sabe o que significa a ceia. Mas acontece de ser que a infância espiritual é um estágio bastante suscetível a vírus e diversas fraquezas, impulsos ou até mesmo enganos. A nossa tendência é pensar que João encorajaria o novo convertido com regras de conduta e regras de caráter. De fato, isso é uma verdade. Um autor escreveu: quando o assunto é criar filhos, toda a sociedade se encontra há 20 anos do barbarismo. 20 anos é o que temos para civilizar os bebês que nascem em nosso meio todo ano. Esses selvagens não sabem nada sobre nosso idioma, nossa cultura, nossas crenças religiosas, nossos valores, nossos relacionamentos. O bárbaro precisa ser domado, caso a civilização deseja sobreviver. A igreja, nós sabemos que está cheia de pessoas que são crianças, verdade, são crianças físicas. Mas também a igreja está cheia de pessoas que são crianças espirituais. Às vezes pode haver até brigas. Crianças podem focar em muitas coisas, e essas muitas coisas levam apenas à distração. Agora, é como se João estivesse dizendo para essa faixa etária, para essa classe: não é maravilhoso saber que vocês estão conhecendo o Pai? Foquem nisso. Não importa a idade na fé, descobrimos que logo no princípio, que satisfação jamais vem ao seguir uma lista de regras, mas ao desenvolver um relacionamento amoroso com o Pai Celestial. O quarto fato confortador é que o nosso serviço é realizado à luz de uma vitória final. E agora João, ele se dirige aos jovens, versículo de número 13. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno, ou tendes vencido o maligno. Interessante é que essa palavra vitória, também no contexto em que Jesus venceu, é vitória para todo sempre. Jesus já venceu para todo sempre.
E ele diz: jovens, vocês venceram. É uma vitória garantida. É como se João dissesse: escrevo para os jovens para lembrar-vos que a vitória sobre o diabo já está decretada. E como isso, a despeito dessa classe jovial, é extremamente importante, por conta que jovens têm tendência a se desviar. Se envolvem no calor da batalha e muitas das vezes estão na linha de frente na igreja e no mundo, na faculdade, no trabalho. Conta-se que George Miller, aos 27 anos de idade, quando ele se mudou para Bristol, na Inglaterra, foi onde ele teve a ideia para abrir um orfanato. E a verdade é que ele não tinha nenhum recurso financeiro para abrir esse orfanato. John Bunyan, aos 32 anos, foi preso e lá, dentro da prisão, escreveu um dos livros mais famosos no meio do cristianismo. Se eu não estou enganado, é o segundo livro mais comprado depois da Bíblia, se eu não estou enganado. William Carey tinha 20 anos quando decidiu dedicar a sua vida à obra missionária e 32 anos quando chegou na Índia. Certamente, quando Deus diz que os jovens venceram o maligno, nós podemos lembrar da música e do texto que nós cantamos. Os jovens se cansarão e os moços cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, caminharão e não se fatigarão, correrão. Interessante é que Isaías, ele traz a ideia de jovem, mas algo que o jovem não tem: força espiritual. E a força espiritual, ele diz, esperar em Deus. Essa força não está em nós mesmos, apesar de sermos jovens. Jovem tem bastante combustível para correr, para se divertir, mas a força espiritual vem de Deus. No final do versículo 14, João, ele adiciona um outro comentário ainda, falando aos jovens: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e, novamente, vencestes o maligno. O maligno claramente se refere ao diabo, a sua natureza feroz, que é má e extremamente destrutiva. O termo fala de alguém que não é somente terrivelmente maligno, mas de alguém que busca arrastar todos consigo para a sua maldade. Como os crentes jovens que estão amadurecendo e que são fortes na fé encararão o maligno? E isso é o que nos leva para o próximo ponto, o quinto ponto. Nossa força se encontra na palavra de Deus. Jovens são fortes, mas sua força está em permanecer, habitar, estar imerso e ser saturado na palavra de Deus. Não é surpresa nenhuma que uma das estratégias mais comuns de Satanás é afastar o jovem e afastar todo crente da palavra de Deus. Um dos maiores desafios da igreja é alcançar e discipular jovens que abandonam a verdade da palavra de Deus como fonte de direção, de alimento espiritual. A maioria das pessoas que deixam igrejas tem idades entre 18 e 19 anos. Muitos jornais seculares estão nomeando as suas notícias lá, destacando como o êxodo da igreja. Um autor destacou que 2,6 milhões de jovens que atualmente afirmam crer em Jesus Cristo
abandonarão a fé entre 18 e 29 anos. 260 mil evangélicos deixam a igreja todo ano. 712 sairão da igreja hoje e outros 712 amanhã. Um dos motivos para isso é que a Bíblia não faz mais parte da sua vida. Parece um ditado que nós já, de novo, essa mesma história, não é? Você está orando, você está vigiando. Ontem eu compartilhei com os jovens que uma pessoa que eu conheço, uma vez uma irmã, ela perguntava assim: meus filhos, vocês estão orando e vigiando? Toda vez, é engraçado, a gente chegava com essa irmã, ela só fazia essa pergunta: meus filhos, orando e vigiando. E eu lembro que uma vez esse jovem estava com a gente, e ele fez essa pergunta: mas esse irmão, você sabe dizer orando e vigiando? Não tem outra saudação? Pois é. Esse jovem não está mais na igreja. Outro autor ainda escreveu que jovens entre 18 e 19 anos foram criados por pais materialistas. Esses jovens deixarão Deus de fora das suas vidas. Seus filhos desenvolvem a sua própria perspectiva de Deus, que é a de um terapeuta, ao invés de um mestre e Senhor para conduzir as nossas vidas. Em outras palavras, o Deus que seus pais mal conheceram é um Deus que nossos filhos facilmente irão abandonar. O Deus de seus pais era um Deus que falava apenas sobre amar uns aos outros e que queria que todos fizessem o que desejassem para serem felizes. Mesmo assim, isso incluísse algumas pautas pecaminosamente intocáveis, como ganância, orgulho, não ir para a igreja. Dessa maneira, eu lembro do pastor Rubens, é assim que nós estamos ensinando as crianças. Não sei quantos lembram da ilustração que ele deu. Ele disse que quando o filho pede para ir, nas palavras dele, quando o filho pede para ir no cinema, o pai está aqui, quando pede para ir, está aqui, quando pede para o lanche, está aqui, mas quando pede para a oferta, é as 2 moedinhas, né? É a cédula mais famosa que tem na carteira, que é a cédula de número 2. Se perderão. Deus não era mais o Deus da revelação bíblica histórica, cujo maior objetivo é a sua glória santa por intermédio de um viver manifestado na vida de cada crente. Os adultos com os quais cresceram, quer em casa, quer na igreja, não estão interessados em correr a corrida, combater o bom combate, perseverar em suas responsabilidades, em seus relacionamentos. Sem dúvida, não sacrificavam pela causa de Cristo e sua igreja ou missão. Para quem importa? Não sei quantos conhecem também Josh McDowell. Esse homem, ele era ateu e foi estudar, Cristo foi estudar para refutar e acabou se convertendo. Interessante, né? Mas esse homem que se converteu, eu acredito que são 3 volumes, Moeda pode me ajudar, Evidências que Exigem um Veredito, acho que esse é o nome, é esse mesmo? Ele tem esse livro falando a respeito da encarnação de Jesus Cristo, que Deus existe, que Cristo existiu, mas ele diz, em 2006, ele concluiu que 69% dos evangélicos de 18 anos deixarão a igreja após se formarem no ensino médio. Uma outra pesquisa apontou que 70% dos frequentadores de igrejas que nasceram após o ano 2000 deixarão a comunhão em torno dos 23 anos de idade. Na verdade, esse êxodo que foi nomeado por jornais descrentes, ele diz que
as igrejas evangélicas, pessoas com até 30 anos de idade, se tornou algo comum saírem das igrejas. E hoje nós conhecemos o nome deles, que são os desigrejados. Esses desigrejados são pessoas que não têm compromisso ou parceria alguma com a Assembleia Local, com o corpo de Cristo. Eles não querem ter que prestar contas das suas vidas. Eu falar para o pastor meu pecado, talvez isso é uma das afirmações que João diz mais à frente no versículo 19, onde ele fala: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Existem alguns dentro da igreja observando esse êxodo e concluindo que as coisas não são tão terríveis assim, porque apesar de a geração deixar a igreja externamente, eles retêm a sua fé internamente. Aquela declaração: eu sou crente, né? A igreja, eu sou a igreja lá em casa, eu sou a igreja lá em casa. O problema é que a fé que uma vez tiveram era, nas melhores das hipóteses, superficial, e na pior, uma fé corrompida. Para eles e para seus pais, a igreja não passava de um mero clube, apenas onde eu vou todo domingo com meu pai, com minha mãe, eu compro os ritos, eu baixo minha cabeça. Deus era apenas um gênio. O próprio Jesus foi tentado ao torno dos 30 anos de idade, de 3 formas diferentes. E cada uma delas era basicamente: você precisa se preocupar consigo mesmo e fazer aquilo que quer. Se seu Pai Celestial fosse verdadeiramente verdadeiro, você não passaria fome, você não deveria se ferir, você não deveria passar por dificuldades, você deveria estar no topo do mundo. Em contrapartida, Jesus, ele utiliza apenas a palavra de Deus para derrotar a tentação contra Satanás. A nossa força se encontra na palavra de Deus. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Jovens, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais também, a mesma coisa, apesar da palavra estar hoje sendo dirigida a jovens, mas são para todos. Essas verdades são verdades eternas na vida de cada crente. Lembre-se, nós não estamos sozinhos. Existem muitas outras pessoas passando pelas mesmas dificuldades que nós. Apesar de o mal ser agudo e de sua força estar chegando aos limites, Satanás perderá no fim. Essa palavra vencer, que eu já expliquei que é vencer para sempre, ela aparece no capítulo de número 5 e o versículo 4, que diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Os gregos, eles tinham uma deusa da guerra chamada Nical. E toda vez que eles iam para a batalha, eles oravam lá a Nical. Ela era a deusa que concedia a vitória para aqueles homens. Nical, ela também é traduzida como Nike, onde se origina a palavra Nike. Tem Nike? N-I-K-I. Para aqueles homens, a vitória, Nike ou Nike, era uma deusa. Mas acontece que João, ele pega desse contexto, inspirado por Deus, a palavra vitória, e coloca aqui para dizer: a verdadeira vitória para os jovens vem de Deus, vem por intermédio da fé em Jesus Cristo, porque cremos que Ele é o Salvador da nossa vida.
E, em último lugar, o nosso sexto fato que nos conforta e nos encoraja é: nosso Salvador é o eterno e soberano. Pais, escrevo-vos porque conheceis aquele que existe desde o princípio, ou aquele que é desde o princípio. Pais, eu vos escrevi porque conheceste aquele que existe desde o princípio. Agora sim, João, ele chega a escrever para pessoas que já têm um tempo na vida cristã. Pessoas que já têm uma vivência. Pessoas que têm um conhecimento, como ele diz, conheceis, que está no tempo perfeito, indicando um conhecimento pessoal sobre o Deus do passado e um conhecimento permanente de Deus no presente. Esse conhecimento que foi também adquirido por meio de experiências pessoais. Crentes mais velhos que conhecem e valorizam a verdade de que Deus é o Deus das eras passadas e a esperança para os nossos anos vindouros. Para todas as faixas etárias, nós encontramos João, depois de dar uma boa peia amorosa, trazendo verdades confortadoras e encorajadoras. A primeira foi: nossa ficha de pecado foi perdoada. Nossa segurança eterna é garantida pela assinatura de Deus. Nossa satisfação se encontra num relacionamento. Nossa força se encontra na palavra de Deus. E, em último lugar, o nosso Salvador é o eterno soberano. E gostaria de concluir dizendo: não importa em qual estágio espiritual você possa se encontrar, você não tem opção, escolha para abandonar batalhas pessoais e batalhas espirituais. Não importa o quão novo ou quão velho nós sejamos, toda batalha, ela exige de nós disciplina espiritual. Fé não é optativa, mas é obrigatória para cada crente que deseja amadurecer. Segundo, não importa em qual estágio espiritual se encontra, nós jamais chegaremos a um ponto em que não precisaremos entrar nos boxes e fazer um pit stop para reabastecer com verdades encorajadoras e confortadoras. Depois de dar um sermão redirecional aos crentes, João traz essas palavras que às vezes é embolado, não é? A gente vê filhos, depois pais, depois isso, depois de novo jovens. Não. Essas são verdades que o nosso coração deve sempre estar sendo enxertado, molhado. O meu relacionamento com o Senhor, a minha ficha de pecado foi perdoada. O que mais nós poderíamos querer, além de saber que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados? Isso daqui, eu sempre digo, seria suficiente para mim. Deus poderia me abandonar e depois me levar para o céu. Meus pecados já estão perdoados. Mas a verdade é que depois de perdoados, nós temos uma vida para viver. Temos um ministério. Não somente Deus nos encoraja para que sejamos consolados só a si mesmos, mas, como diz Paulo em 2 Coríntios, essa consolação que nós recebemos, ela serve também para que possamos consolar os outros que estão passando pelas mesmas situações, sejam filhos no geral, sejam pais, sejam jovens, sejam todo crente. Sua ficha de pecado está perdoada. Deus, ele confirmou com a assinatura, dando o próprio nome dele. Agora você tem um novo relacionamento. Seu serviço que você realiza, que parece que não está avançando, na verdade já aconteceu, já ganhamos. A vitória final já é nossa. A nossa força se encontra na palavra de Deus, lembrando-se que o nosso Salvador é o eterno soberano.
Que Deus nos abençoe e nos ajude e nos dê forças para mais uma semana e até o fim da nossa caminhada cristã. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós nos achegamos a Ti, pedindo, clamando a Tua misericórdia sobre nossas vidas, Te pedindo perdão, porque muitas das vezes nos esquecemos das verdades firmes do Senhor, tão amorosamente, como forma de carta escreveu através do Teu servo amoroso João. Nos ajuda, Deus, com as nossas fraquezas, com as nossas imperfeições, nos ajuda a amadurecermos espiritualmente para que venhamos fugir de toda tentação, como jovens, como pais, como filhos, todos os Teus servos, ó Deus. Dá-nos a graça de viver dia a dia diante da Tua presença, sempre buscando a Tua face, sempre nos alimentando, sempre tendo um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque a nossa ficha de pecados foi paga. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso Salvador. Que a Tua palavra ache morada em nossos corações, que gere vida cada vez mais santas para o Senhor. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu passo a palavra ao irmão Leison, que trará os avisos e fará o encerramento.